A constelação familiar. Como que Nossa, foi é sua a mais experiência? odiada. É, eu no- sei, é a mais odiada, eu sei, ela é polêmica. Porque você trouxe até a necessidade, né, de ir a templos, mas continuar fazendo terapia, e você falou que teve uma experiência na constelação. Você acha que te ajudou a suportar essa parte da positividade excessiva ou atrapalhou? Como que foi a sua experiência na constelação? A constelação, eu fiz assim, acho que o momento que consolidou, digamos assim, a minha fé na constelação, não é nem a fé, é eu acreditar que é algo que faz bem pra mim, que até então eu nunca tinha feito. Eu tinha ido acompanhar a minha família, ver eles fazendo, mas quando você sente é diferente. Sei que muita gente não acredita, mas eu senti. Fazer o quê? Foi quando eu me assumi pra minha mãe, pros meus pais, né, que eu sou gay, sou lésbica, né? E foi muito difícil, porque eu era a padrãozinha, né? Sempre fui lourinha, ele, claro, nanã, um monte de namorado. Aquela coisa assim, que todo mundo já esperava que eu ia casar com o namorado que eu Oi, tava. lésbico? Não tem lésbica loira? Não, tô falando do estereótipo. Não, o Tô falando do da estereótipo de menininha. hétero top. Gente, mas depois do hipnólogo lá falar que Nietzsche não poderia ser homossexual porque tinha aquele bigodão, eu falei... Tem nada a Não, ver. ela não falou isso. Não falei isso. Depois dessa daí, não, como Nietzsche não podia ser gay, aquele bigode, eu falei, O que eu gente... quis dizer é que foi muito surpreendente, porque eu, até pra Fernanda, né, minha namorada que tá aqui, foi muito surpreendente pra ela. Porque eu era o estereótipo da pessoa hétero padrão, assim. Tinha da namorados, padrãozinha. todo padrãozinho, assim. Era um pouco diferente, apesar de eu gostar do tilelê, né, já dava indícios. Mas aí, quando eu me assumi, eu tive muito problema com a minha mãe em específico, que sempre foi, tipo, minha best friend, a gente sempre se deu super bem, sempre conversou muito sobre ideias. E minha mãe sempre foi muito progressista, viva os gays, não. Só que quando eu me assumi, ela teve problemas com isso, justamente por causa dessa quebra de expectativa. Olha Tipo só. assim, ela tinha uma expectativa muito diferente do que eu trouxe pra ela. E ela teve problema pra aceitar isso na época, foi muito difícil na época, mas foi, sim, difícil 2 meses. Depois passou, não posso reclamar, não. Mas, para isso, a gente fez uma constelação. Eu não posso dar tantos detalhes da constelação que a gente fez, porque envolve outros parentes. A constelação traz um pouco da nossa ancestralidade e outras pessoas que ainda estão vivas, né? Então, por isso que eu não posso dar tantos detalhes. Mas eu sei que, depois dessa constelação, a nossa relação mudou drasticamente em questão de semanas. Não sei se iria mudar de qualquer jeito, mas ajudou a minha mãe a aceitar. Entendeu? Quando ela viu ali que era daquele jeito, que a pessoa que me interpretou escolheu o gênero feminino para amar intimamente, né? Sim. Que teve esse momento da constelação, que só envolveu eu e eu mesma, que eu escolhi o gênero feminino, que é o gênero que eu gosto. E, assim, ela escolheu escolheu um homem e uma mulher, assim, aleatoriamente, escolheu 2 pessoas aleatórias. Não tinha um viés ali que desse, pelo menos eu acho que não, né? Um viés que desse para a pessoa que estava me interpretando escolher. Até porque nem era eu, né, me interpretando. Sim. Aí eu escolhi o gênero feminino e pronto, ela aceitou. Ela viu que não era nenhuma influência do mundo espiritual, que não era nada estranho. Eu era simplesmente a pessoa que eu sou, que estava oculta, digamos assim, adormecida e tal. Então, eu acho que para mim foi muito positivo. E depois eu frequentei outras sessões de constelação mesmo, até uma última que eu fui, foi no final do ano, que foi muito pesada. Nossa, foi muito pesada. Que, assim, só quem participa sendo um personagem da história de outra pessoa sente, tipo assim, é muito estranho o sentimento. Por isso que eu acredito, eu não sei qual que é a base, eu não sei se o Bert Hellinger, que é o cara que fundou a constelação, era uma pessoa boa ou não. Sim, as pessoas dizem que ele não era uma pessoa boa, mas realmente o que ele trouxe, eu acho que tem alguma coisa ali que mexe com a cabeça da gente e de alguma forma ou traz algum alívio ou traz alguma solução. E eu vi isso nas histórias de várias pessoas que saíram de lá, assim, chorando e felizes, que tinham sentido uma paz, que tinha trago uma paz para elas, aquilo ali. E geralmente não envolve pessoas que morreram, entendeu? Geralmente envolve seus antepassados, mas as peças principais são pessoas que estão vivas, tipo você e seu pai. Se vocês têm um problema, vai trazer para aquele campo a energia de você e do seu pai, para vocês conversarem ali de uma forma energética, espiritual. Como que seria feita essa... É tipo assim, essa eu energia? não sei como faz essa preparação do campo. Eu, inclusive, sou super curiosa para saber, mas ainda não tive coragem de fazer um curso de constelação. Que eu tenho um pouco de medo, não vou negar. É um pouco assustador, assim, quando você vai numa sessão de constelação. Eu admito, eu fico... As primeiras vezes eu tinha dificuldade para dormir à noite. Eu achava muito assustador. Verdade? Eu também tenho Sim. dificuldade para dormir à noite. Falta de medicamento. Sério. Eu não, meu E medo mesmo, excesso porque eu de sou café? bundona.
Ah, é a Você hora tá que eu tô- tomando energético uma hora dessa, ó, você tá querendo o quê? Imagina, ele acorda Eu de tava tomando madrugada Rivotril, e faz pega uma gotinha de caneca de Rivotril. café e volta a dormir. Como que dorme? Gente, como que pode? Eu não gosto de café. Não durmo. Não gosto de nada que não tenha gosto todinho. Ah, eu não confio em pessoas que não gostam de café. Pois não confio. Não confio. Não confio. Tá. Mas enfim, ok. é um pouco assustador, igual eu interpretei, a última constelação que eu lembro que eu participei na história de outra pessoa, eu interpretei dessa vez uma pessoa que tinha morrido e era uma pessoa que tinha se matado. E eu não sabia disso, ela só te chama pra você interpretar um papel. Você não sabe quem você vai ser. E o que eu achei muito estranho, porque foi a primeira vez que eu senti muito forte algo na constelação e que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Por isso que eu fiquei, gente, tem alguma verdade nisso? Sei lá, tem alguma coisa nisso aqui. Que simplesmente ela falou, eu preciso de alguém para deitar aqui no chão. Preciso de alguém para ficar aqui. Deu um trem, tipo assim, eu lembro que eu até abri a boca assim, e ela me puxou na hora pra deitar lá. E, tipo assim, eu tinha certeza que eu ia ser a pessoa que ia ser chamada pra interpretar aquela pessoa. Então as Foi muito pessoas estranho. frequentam a terapia das outras. Você... É tipo uma terapia em grupo. Ah, Você senta lá na frente ali e conta a sua história, mas você pode fazer individual. Eu já fiz individual, como se fosse Tá. uma meditação. Que eu até acho que parece uma hipnose, entendeu? Por isso que eu falo, se foi hipnose, Mas a se foi o meditação espírito mas a meditação resolvendo. parece com a hipnose mesmo. Você acha que É muito parece? parecido. A meditação parece. A meditação comum já parece muito com a hipnose. Aí eu fico assim, Aí vejam o corte do Alberto Ilístra se existe transe hipnótico ou não. Aí, não vi. Depois eu vou ver. Mas aí, basicamente, é isso. É uma terapia em grupo. A pessoa chega lá na frente, conta a história dela. E aí, geralmente, ela vai escolher pessoas. Igual na última que eu fui, tinha bastante gente. Acho que tinha uns 40 pessoas. E ela vai escolhendo pessoas de acordo com uma energia lá do campo que ela vai sentindo. Que aí eu não sei como funciona. E, às vezes, você pode escolher quem vai te interpretar, por exemplo. Mas nunca pode ser alguém da família ou com alguma relação muito próxima para não influenciar. Que é muito Certo. fácil influenciar. Então, eles pedem para que não seja. Igual a minha família, a gente sempre vai muito junto. Então, a gente já avisa. A gente é família, não chama a gente para constelação de outra pessoa. Que é da nossa família. Aí, a gente participa na dos outros, né? E... eu lembro que daquela vez foi muito forte, porque eu nunca tinha participado. Eu sempre morri de medo, eu te falo, um tipo de constelação. Que eu acho muito louco os trem. Mas, de fato, você sente alguma coisa ali, uma energia. Nossa, era um trem tão pesado que eu deitei no chão e eu tremia tanto, sem condição. Foi muito estranho. Eu já sou meio de tremer, assim, de frio, mas era um frio, um vazio, uma sensação horrível. Eu tava rezando para aquilo acabar, porque eu não aguentava mais. E, ao mesmo tempo, pensando assim, eu eu preciso senti aguentar. isso quando assisti Coringa 2. eu também. Um Assim, vazio. estava vazio e estava torcendo para acabar logo. Ai, meu Deus. Eu não assisti. Uma vontade Não, de nem morrer. assista. É melhor, eu prefiro ir pra constelação familiar do que ter que ver de novo aquele filme. Você devia ir Horrível. um dia pra você ver como é que é. Deus me livre. Por quê? Pra quê? Eu acho que eu iria na maioria das coisas pra ver como é. Eu tenho uma vontade de ir nas coisas, não é porque eu acredito em tudo que eu vou, não. Ou até às vezes eu acredito, né? Eu sinto alguma coisa, como é que eu não vou acreditar no que eu tô sentindo? Mas é porque eu acho muito interessante as coisas. Sei lá, deve ter alguma coisa a mais. Eu não sei, acho que a vida seria muito vazia se não É tivesse como se alguma você mais. sentisse que você recebesse a energia daquele familiar. Tem alguma coisa a ver com É isso? como se você sentisse que você recebe aquela energia daquela pessoa, mas não necessariamente é o espírito dela. Ah, Entendeu? tá. Eu acredito que na constelação tem uma ideia de que a energia de tudo que é ou já foi fica aí, pairando no ar, Tá. como os pensamentos nossos. E quando você chama aquela energia para o campo, ela meio que materializa no seu corpo, se você permitir, digamos assim. E ali, no caso, todo mundo está disposto a ajudar outra pessoa a resolver. E nesse caso, por mais que tivesse muito difícil para mim, eu queria muito resolver o caso daquela família e ajudar eles a resolverem. Então, eu precisava ficar ali sofrendo um pouquinho. E, assim, instantaneamente, na hora que a consteladora vai te mudando de lugar, ela vai pedindo para pessoas chegarem perto de você. Às vezes, uma pessoa que é sua mãe chega perto de você. Você já vai mudando o que você está sentindo. E isso que eu acho incrível, porque eu nunca tinha participado e sentido tão intensamente. E é estranho, porque você sente raiva das pessoas também, raiva de pessoas que estão ali do seu lado e que você nem conhece. Igual, isso é uma outra história, de uma outra constelação que eu interpretei nesse dia também. Que eu senti muita raiva de uma pessoa lá, que ela veio encostar em mim, a minha vontade era de bater nela. Eu não sou nem um pouco, né, como é que fala, violenta, nem nada disso. E era uma senhora, tipo, eu senti vontade de bater numa senhora. Mas ela tava... compreensível. Não, não é não. Mas é por causa do Tanto que sentimento ela da não entrou no constelação. top 5 idosos.
Ela não entrou, mas eu não sei o nome dela. E tadinha, depois que acabou a constelação, eu fiquei, meu Deus, eu não quis o abraço dela, que dó. Só que na hora a raiva era tão grande e ela tava interpretando uma outra pessoa. Sim. Que, pelo visto, fez algum mal pra essa outra energia que eu tava interpretando. E, basicamente, a constelação é isso. E eu acho que o que gera muita polêmica na constelação é porque, às vezes, dentro dessa teoria do Bert Hellinger, ele fala para você agradecer o que aconteceu e falar que pena que teve que ser assim, mas muito obrigado, né? Vamos seguir a vida. E, às vezes, você tem que falar isso para coisas horríveis e absurdas. E eu entendo a revolta quando falam sobre esse ponto. Eu entendo a revolta de pensar que isso está sendo usado em tribunal, por exemplo. Eu não sei se isso deveria, porque eu acho que isso tem que ser uma coisa muito pessoal. Uma coisa é eu ir numa sessão de constelação, sabendo o que é, querendo estar ali. E outra coisa é eu sujeitar uma pessoa que, às vezes, não tem informação do que é a reviver um trauma ali que ela não está disposta a reviver. Porque, realmente, não tem base científica para falar que ajuda.